Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Jason Vai Pro Inferno, A Última Sexta-feira 13, que é o filme de 1993 dirigido pelo Adam Marcus, um longa que na época teve distribuição da New Line, que até hoje rende dor de cabeça por conta da divisão dos direitos dessa franquia Sexta-feira 13. Eu comecei a explicar no vídeo anterior, e se você não acompanhou ainda a playlist de Sexta-feira 13 aqui no canal, o link vai ficar na descrição. Mas o que acontecia era o seguinte: a Paramount tinha atingido um ponto de esgotamento com a franquia porque o longa anterior, Jason Vai para Manhattan, e aí acaba não indo totalmente para Manhattan, aquele seria o tudo ou nada para a Paramount continuar investindo. O resultado foi horrível, muito abaixo do esperado, e aí a Paramount decide deixar de lado os direitos de Sexta-feira 13 e repassa para o Sean Cunningham, o diretor, a mente criativa dessa franquia no original, né, que retornaria com uma parceria com a New Line. Os problemas acontecem a começar pelo nome, né, porque Sexta-feira 13 não poderia ser utilizado. A Paramount repassa os direitos para o Sean Cunningham aproveitar o Jason, só que Sexta-feira 13 permaneceria com a Paramount. Então a ideia do Sean Cunningham para conseguir salvar o Jason era de fazer um crossover com o Freddy Krueger, que também não estava num bom momento com a franquia de filmes, né? A Hora do Pesadelo passava por um período de baixa, e essa ideia ela fica em aberto para a New Line, que queria pelo menos desenvolver um filme original sobre o Jason. Então foram várias ideias. Tem uma que acaba sendo repercutida do Jason em Los Angeles, né, passando por Hollywood, o que seria tão caótico quanto o Jason em Manhattan. Aí o Sean Cunningham tinha um produtor parceiro jovem, que era o Adam Marcus, de 23 anos de idade, que se dizia um fã de Sexta-feira 13 e dá a ele a chance de dirigir esse filme. Só que pro próprio Sean Cunningham a ideia era pensar depois, né? O que fazer depois desse primeiro filme da New Line para conseguir despertar o interesse com o Jason. Algumas das considerações eram de revitalizar a franquia Sexta-feira 13 sem poder usar o nome, mas resgatar o Jason icônico para um confronto contra o Freddy, e até mesmo deixar uma porta aberta para uma futura vinculação com a franquia Evil Dead. Na minha opinião, esse longa de 1993 é uma rejeição completa do que Sexta-feira 13 vinha desenvolvendo, e poderia ser positivo se existisse uma ideia do que fazer nesse caso, mas definitivamente não foi o que aconteceu nesse filme. Para começo de conversa, existe um abandono quase que total da história em torno de Crystal Lake, em que a única coisa que se salva é a parte da introdução, que lembra os filmes anteriores, só que aí depois vem com uma história totalmente diferente, até para apagar o que estava sendo desenvolvido no longa anterior. A presença do Jason também é deixada completamente de lado e praticamente abandonada para criar uma espécie do Jason parasita. A ideia era a seguinte: o slasher passava por um período de baixa, com várias franquias, Halloween, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, e seria necessário vincular com outros gêneros, trazer um pouco da ficção, trazer um pouco da fantasia, revitalizar a fórmula a partir de uma outra interpretação sobre Jason, e isso deu muito errado. Após o FBI desenvolver um plano para derrotar Jason em uma emboscada, sua essência maligna acaba sobrevivendo e possuindo diferentes corpos, enquanto um caçador de recompensas, interpretado por Steven Williams, se junta a Steve Freeman, interpretado por John Lee May, e Jessica Kimball, interpretada por Carrie Keegan, para tentar colocar definitivamente um fim nessa maldição. O personagem Steven nesse filme seria o Tommy Jarvis da franquia, para tentar trazer ainda alguma coisa além do Jason para Sexta-feira 13, só que adivinha, a New Line estava tão perdida com prazos e tinha tanto medo de investir muito dinheiro que a Paramount tinha pedido uma quantia muito alta para liberar o personagem Tommy Jarvis para licenciamento, e a New Line simplesmente decidiu refazer o personagem, criar do zero. E o grande problema que eu noto desse filme é que não existe mais aquela fisicalidade ameaçadora do Jason, naquela questão de ele aparecer em algum local, por mais que você saiba o que vai acontecer, da matança. Não tem nada disso. Você tem um parasita que cria mais uma comédia involuntária do que qualquer tipo de terror. E nessas franquias, quando as coisas fogem do rumo, tem uma aposta que ela é permanente.
traz uma história de linhagem familiar, e é exatamente o que acontece aqui, que é uma história completamente confusa. Tem passagens mal montadas nesse filme que remetem a situações que você fica pensando, mas peraí, que referência é essa? Porque não faz sentido com a franquia. E você só vai entender quando pega, por exemplo, uma versão comentada do filme para ver que várias e várias coisas que estão no corte do cinema, que são coisas que nós acompanhamos nesse filme, acabaram sendo mencionadas com as cenas que teriam complemento sendo cortadas, o que não faz sentido algum. Então tem tudo menos Jason, numa tentativa de fazer diferente, só que ainda assim muito mal feito. E eu até acho que o conceito do terror parasita poderia funcionar com uma base legal, só que para Jason fica muito, mas muito ruim. A desorientação é comprovada com os efeitos precários que teoricamente deveriam sinalizar a destruição ou a possessão, só que, como no filme anterior, rendem segmentos hilários. Um outro grande problema aqui é a direção, né? O Adam Marcus era um jovem, primeiro filme da sua carreira, e ele não tinha qualquer tipo de ideia de como fazer um filme. Hoje em dia, muitos falam assim, esse é o pior Sexta-feira 13 de todos, é horroroso, você não aproveita nada. E o Adam Marcus, ele meio que tenta se defender dizendo que ele não teve total controle da produção. Mas ainda assim, você vê que é um diretor inexperiente, né? Que ele não tem capacidade alguma para criar um momento de tensão sequer. Ele aposta na câmera estática para muitas situações, o que não só destoa muito do terror, mas pro Jason enfraquece ainda mais a experiência quando você tem, afinal de contas, uma história envolvendo Parasita. Os enquadramentos desorientados marcam a total decadência da franquia, que só segurava no nome Jason. E é impressionante que, apesar do conceito diferente, você não tem uma cena de suspense ou qualquer tipo de ligação com o terror. É um filme que ele tenta apagar o que tinha sido feito previamente, sabendo que estava ruim, só que faz algo tão ruim quanto, para não falar ainda pior. Para Jason Vai Pro Inferno, a última sexta-feira, nota 2. E aí hoje existe um embate público, né, do Sean Cunningham contra o Adam Marcus dizendo que ele não conseguiu colocar sua visão porque o roteiro foi drasticamente alterado, a New Line simplesmente decidiu dar luz verde para um projeto que não tinha finalização inclusive, e acabamos tendo um filme que rende depois, né, uma tentativa de consolidação de um universo de terror da New Line que seria feito com o crossover com o Fred. Isso deveria acontecer nos anos 90, só que acabou sendo adiado porque esse filme fracassou muito. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!